Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui pela DATV, ainda em clima de gratidão, por termos celebrado os nossos 5 anos de história. Fizemos um vídeo contando parte dela, porque resumir 5 anos em 5 minutos é uma tarefa muito difícil, mas está na nossa playlist do canal para você acompanhar. E hoje lançando um novo projeto. Nesse ano de 2023, a Diocese de Apucarana vai fazer 58 anos da sua criação e instalação. E nós queremos então fazer um resgate, pois sabemos que a história se faz através daquilo que registramos e que contamos. Então, lembrando que a instalação propriamente da Diocese foi no dia 28 de novembro de 1964, através de um documento chamado Bula Papal, na época de Paulo VI, que era o Papa, hoje São Paulo VI, e esse documento foi criada a Diocese de Apucarana. E nós tivemos a alegria de conhecer o professor Braz Miranda de Sá, ele que hoje reside em Apucarana, e ele fez a tradução dessa bula originalmente escrita em latim para o português. Então vamos agora conhecer uma pessoa de 90 anos, com uma lucidez e com muita história para nos contar. Vejamos o que ele tem a nos dizer acerca disso, abrindo assim o nosso primeiro episódio dessa série Resgate de 58 anos da Diocese de Apucarana. Professor Braz, uma imensa alegria recebê-lo aqui nos estúdios Sementes de Fé da DATV, para a gente conversar um pouco do que o senhor vivenciou e que muito do nosso público é mais jovem e nem conhece a história da Diocese. A minha formação é de seminário, eu fui seminarista há muitos anos, fiz um estudo de latim muito profundo, inclusive no noviciado, e traduzi muito latim, o latim clássico, gostava muito da literatura latina, Virgílio, Horácio, e os autores clássicos a gente traduziu, então eu peguei uma base muito profunda, e eu era muito interessado no latim, eu comecei a fazer anotações como estudante. O que aconteceu? Agora, nessa pandemia, eu ajuntei todas aquelas anotações, revi todas e publiquei uma gramática latina e que hoje ela está na Universidade de Coimbra, a primeira entidade educacional que aprovou minha gramática. Se nós resgatarmos agora um pouco do tempo, em 28 de novembro de 1964, foi quando foi criada a Diocese de Apucarana, através de um documento chamado Bula Papal, e na época o nosso o Papa era o Papa Paulo VI, hoje um santo lá no Reino Celeste. E o senhor nessa época já vivia aqui na Diocese, professor? Nessa época eu não vivia aqui na Diocese, não. O que acontece é o seguinte, em 2012, necessitando a regulamentação da documentação da Diocese, me procuraram para fazer a tradução da bula. E eu nem em casa estava, deixaram aquela papelama toda lá, e quando eu cheguei, minhas pessoas falaram, tenho aí para você. O padre Marcos Bretanha trouxe para você ir lá para fazer. Aí eu peguei aquilo, liguei aqui para a Diocese para fazer a tradução, se o senhor puder fazer para nós. Eu comecei a me empenhar. Mas antes dessa tradução da bula aqui, em 2012, eu já tinha feito a tradução da bula de Londrina também a pedido da Diocese, porque foi um desmembramento de Londrina a Apucarana. E a bula de Apucarana foi realmente o Papa Paulo VI, e quem fez a demarcação de tudo isso aqui, quem fez o pedido para a Diocese foi o arcebispo Baggio, e que ele fez esse pedido, então, desmembrou de Londrina a Apucarana, essa divisão ia até Campo Mourão. Em Campo Mourão, aí desmembraram de Campo Mourão também o município de Vaiporã, que ficou pertencendo à Diocese. E ficou uma divisão assim, bastante até meio esquisita, porque vai até Santa Fé e Vaiporã, ficou um bico assim. Poderia ter simplificado mais na divisão geográfica,
Mas, e o decreto da criação da Diocese de Apucarana chamava-se Ad Maiorem Dominiti Regis, que significa para a ampliação do rebanho de Deus, rebanho do Senhor, Dominiti, do Senhor. E na tradução da bula, quando eu traduzi, tinha no início da bula, Servus Servorum Dei. Inclusive, colocaram depois, em 2017, como na bula fosse Munus Apostolicum. Na realidade, não é o Munus Apostolicum. O Munus Apostólico é uma obrigação do bispo cumprir seus deveres como na diocese. Munus significa serviço. Então, Munus Apostólico. E essa bula, ela deu uma dimensão assim muito grande, ficou até meia no ar. Quando eu peguei para depois ver, eu falei para o doutor Celso, não é essa tradução aqui que era para ser, mas já foi registrada. Tá? Então, em suma, essa divisão do território todo, separado de Londrina, ela foi registrada. Foi uma necessidade de registro. Agora, é uma porção de cláusulas. Quando eu peguei essa bula em mãos, havia um rascunho dessa bula, mas muito confuso. Tentaram fazer pela internet, não conseguiram fazer, porque o latim não se traduz por internet. É uma língua cheia de declinações, com verbos expressivos, então não tem como. Depois o seguinte, a tradução da bula, para você saber, que é interessante, é que não é um latim clássico, é um latim popular, né? E de maneiras que expressões... E quem faz a bula são padres, às vezes alemães, e que usam na tradução a expressão da linguagem dele, alemão, se for alemão, italiano. E para eu traduzir depois para o português, houve uma redundância de termos, de muitas preposições, que na língua portuguesa não precisa. Entendeu? Então, aí eu passei para o vernáculo, que é o importante. O vernáculo é a língua pura, a língua própria. Né? Esse que é o vernáculo em português. E de maneiras que... E a tradução da bula de Londrina, 1957, para você ter uma ideia, o Papa Pio XII lançou a Diocese de Londrina com a bula Latissima Partire Ecclesiae, significa a repartição das igrejas, da parte eclesial. Aí atrás disso aí tem uma história que já eu falo. E de maneiras que esse Partire Ecclesiae, quem fez a divulgação foi Dom Armando Lombardi. Ele fez a divulgação dessa, e a Apucarana ficou uma paróquia de Londrina. A Apucarana ficou uma paróquia de Londrina. E é interessante observar que na primeira missa aqui de Londrina, Padre Mário, ele celebrou a missa e notou que não havia nenhum símbolo religioso sobre a mesa. Aí ele solicitou às pessoas, se alguém tivesse um crucifixo, uma imagem qualquer, para trazer e colocar ali. E nós temos a José de Oliveira Rosa, que era o dono da Casa Rosa, que morava ao lado do platô, ali onde é o platô hoje. Ele trouxe uma imagem de Nossa Senhora, da mãe dele, que é de Portugal, que ele trouxe, e colocou ali. Daquele instante, a igreja, a paróquia, começou a chamar-se Nossa Senhora de Lourdes. E ficou depois para a diocese também como Nossa Senhora de Lourdes. É interessante isso que o professor está falando, porque nós celebramos a nossa padroeira, inclusive está aqui no centro do nosso cenário, e ela não foi, então, fruto de uma devoção antiga, mas de ocasionalmente, buscando-se um símbolo religioso, já a Mãe Celeste estava preparando para abraçar os filhos dessa região, dessa diocese de Apucarana que estava se formando. Quando o senhor disse que na tradução
foi falado que era para ampliar o povo de Deus. Eu acho que esse sempre foi o objetivo mesmo ao se criar uma nova diocese para que pudesse estar mais perto do povo. E se nós pegarmos o Paraná, o nosso estado, ele é um estado que conta com as cidades bem mais jovens do que, por exemplo, do estado de São Paulo, né? Então, são todas cidades aí nessa faixa de 70, 80, 90 anos, e toda cidade praticamente nasce em torno de uma igreja. A igreja é uma das primeiras construções, se nós olharmos nos resgates. E aqui em Apucarana também não foi diferente. Já existia a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, que depois da criação da diocese veio a ser a nossa catedral Nossa Senhora de Lourdes. Entra a parte histórica que você falou, a amplitude do estado, porque se você observar, o estado cresceu. A Jacarezinho abrangia toda essa diocese, Londrina, Apucarana, Campo Mourão, era tudo Jacarezinho. Você vê que amplitude. Por quê? Porque as cidades começaram a crescer mais, cada vez mais, foram ampliando, e Apucarana ficou como paróquia de Londrina. Você já imaginou o bispo de Londrina descer por toda essa parte aí, até Campo Mourão, todo que trabalhão? Foi necessário, historicamente, que se fizesse novas dioceses. Aí surgiram, né? E o que nós tivemos, assim, a diocese de Apucarana, desmembrada de Londrina, com as suas características, com suas cidades, isso eu traduzi tudo. Abrangendo a divisão até Santa Fé. E é interessante que Dom Sebastião Baggio, que pediu a criação da diocese, é o arcebispo, então o que ele fez? Ele colocou, como descer por Maringá e até Campo Mourão, ele colocou a cidade de Ivaiporã na diocese de Apucarana. Então, por isso nós temos Ivaiporã. E ficou assim, até a divisão vai até Santa Fé, Ivaiporã, nós ficamos com uma diocese assim um pouco espaçosa, para ir daqui a Santa Fé, não seria melhor cortar ali aquele bico e nós ficarmos com Jandaia, Marumbi, Caloré, e Santa Fé ficaria para Maringá? Santa Fé, seria. Sul, Colorado, aquela região seria mais houve um movimento antigamente nesse sentido, mas o bispo de Maringá não aceitou, né? Talvez Nossa Senhora de Lourdes queria abraçar esse povo. Esse povo nosso. Essa geografia da qual nós estamos falando. E é dessa geografia que ela é a nossa padroeira. Bom, professor, e ainda resgatando um pouquinho mais essa história, sabemos que o primeiro bispo, que foi o Dom Romeu Alberti, assumiu essa diocese em 1965, enquanto estavam ali praticamente encerrando o Concílio Vaticano II, com mudanças tão importantes e expressivas, que envolveram muito também o próprio latim, porque até então as missas eram celebradas em latim e o povo, a grande maioria não conhecia o idioma e estavam ali rezando o terço, fazendo outras orações durante a celebração. O senhor dá para contar um pouquinho para nós dessa época? Sim. Na época da missa em latim, foi bastante difícil para o povo comum que só rezava o terço. E essa transformação depois na sua própria língua, como, aliás, foi para o mundo inteiro, foi excelente, que o povo começou a sentir mais a Eucaristia, né? Você já viu o padre celebrando Hoc est in corpus meu, hic est in corpus sanguinis mei, que pro vobis et pro multis e fundetur in remissionem peccatoribus. Ninguém vai entender isso aí, né? Então, em latim. E nós temos até as expressões Dominus vobiscum, sursum corda, coração para usar ao alto. Então, esse coração ao alto, nós temos assim, o latim ele transformou-se para a missa em português, mas assim, dinâmica, mais aconchegante, mais profundo para a fé, né? Então, eu acho que foi uma excelente ideia a modificação. Agora, o latim é uma língua muito difícil e dificílima, e eu senti isso
quando eu traduzia os textos de latim. E é uma grande diferença, você perguntou sobre o latim clássico, o latim vulgar e o latim eclesial. Né? O latim eclesial foi traduzido depois a Vulgata, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, que traduziram para o latim, para o povo entender mais. E depois essa língua ela ficou tão confusa que ela tornou-se assim, as neolatinas, que é o português, o espanhol, o francês, o italiano. E a língua que é mais aproximada na pronúncia, para mim, particularmente, digo aos professores de língua, se quiserem, de linguística, mas é o italiano, o toscano, né? É a pronúncia mais próxima. E nós temos, assim, essa diferenciação de linguagem. Mas é assim, o mundo se transforma, né? Exatamente. Até os outros idiomas também acabam tendo o clássico e tendo depois o mais popular, onde as pessoas fazem do seu linguajar de todo dia, inclusive com a inclusão de gírias e outras expressões. O professor Braz está com nada mais, nada menos que 90 anos de vida. Olha a lucidez e quantas lembranças ele tem e quanta riqueza podemos tirar da memória e do coração de uma pessoa que vivenciou todo esse tempo com formação no seminário, parte teológica, parte cultural. Então, por isso que nós quisemos trazê-lo hoje para essa entrevista, ligá-lo nessa criação da diocese, abrindo essa série que vamos fazer agora, registrando cada um dos que passaram e deixaram sua marca, e ele, diríamos assim, que nos ajudou a abrir essa chave na tradução dessa bula papal, que foi o início, a criação da diocese em 1964. Então, professor, queria agradecer imensamente a sua presença. Sei que teríamos muito mais por falar, mas como nós temos essa série a realizar, nós temos que buscar outros convidados também. E antes de encerrar, que o senhor agora possa se despedir do nosso público, que a internet hoje, o senhor sabe que pega dos 8 aos 80, ou menos que 8 e mais que 80. E que possam... O que pode fazer na vida para que consiga chegar à sua idade nessa plenitude, com essa lucidez, com essa clareza de ideias ainda conversarem conosco? Quando entrevisto pessoas assim bem mais velhas, eu falo que costuma ser o exemplo para nós de vida, né? O meu desejo é que eu chegue também um dia, se Deus me conceder, numa idade bem mais avançada e com essa mesma lucidez. Então, que Deus continue abençoando toda essa sua trajetória de vida e podendo sempre partilhar tantos conhecimentos ricos que aprendeu e principalmente que vivenciou. Amém. Mas eu dou uma receita para você. Leia bastante, estude, procura vivenciar a sua cabeça assim. O corpo ele fica cambaleando, mas a mente, mens sana in corpore sano. A mente sã num corpo são. E é que é muito importante para a gente o seguinte, eu queria agradecer o seu convite aqui, se a gente pôde contribuir, tanto melhor, e àqueles que nos ouvem, que nos assistem, os meus sinceros agradecimentos e um conselho de amigo. A fé transporta montanha. É a humildade, a gente tem que buscar cada vez mais na simplicidade do amor. Então, esse bate-papo foi para mostrar que a nossa diocese ainda tem tantos talentos, tanta riqueza de pessoas que vivenciaram a história e tem muito e muito a partilhar conosco. Por isso, eu convido vocês agora a acompanharem essa série, que terá vários episódios, e já vai ficar para vocês a curiosidade sobre quem estaremos falando no próximo, nessa série Resgate da Diocese de Apucarana. Agradecendo mais uma vez a presença do professor Braz aqui, com essa simpatia, com toda essa sabedoria e lucidez, e pedindo que Deus abençoe muito a semana de vocês e possamos estar juntos novamente na próxima semana. Até lá!